Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo. Você está no canal Pantaleão, trazendo aqui o primeiro vídeo do ano 2020. E logo de cara estamos trazendo um comentário sobre um assunto muito interessante, muito polêmico, sobre a poligamia. E aí, Deus aprova ou desaprova a poligamia? Qual a sua opinião? Eu vou chamar a vinhetinha e logo em seguida nós vamos comentar sobre este assunto de suma importância. O pessoal de volta, então vamos comentar sobre a poligamia. Antes de falar propriamente do assunto, precisamos entender o que é poligamia. A poligamia é uma modalidade de matrimônio aceito em algumas sociedades, no qual o homem pode casar com duas ou mais mulheres. E também, hoje já existem mulheres que casam com dois ou mais homens. Mas, e Deus? Diante de Deus, Deus aprova? Deus desaprova? Deus aceita? Deus permite? Isso é muito importante porque no Antigo Testamento, Deus permitiu a poligamia. Então se vai de encontro à lei de Deus com relação à vida conjugal, com relação ao matrimônio. Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu? O primeiro registro da Bíblia sobre poligamia está em Gênesis capítulo 4, versículo 19. E o primeiro homem a praticar esse tipo de modalidade de matrimônio foi Lameque. Você pode conferir em Gênesis capítulo 4, versículo 19. Mas não apenas Lameque, outros homens também procederam da mesma maneira. Dentre eles podemos destacar Abraão, Davi, Salomão. Com relação a Abraão, você pode conferir em Gênesis capítulo 16, versículo de 1 a 4. Davi, você pode conferir em 1 Samuel capítulo 25, versículo 42 ao 44. E Salomão, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo de 1 ao 3. O interessante é que cada um desses homens, eles não foram qualquer pessoa na Bíblia. Por exemplo, Abraão é conhecido na Bíblia como o amigo de Deus, tá? O pai da fé, o homem para o qual Deus fez uma promessa. Deus tinha uma intimidade tremenda com Abraão. É só você analisar um pouco com relação, quando Deus pretende destruir Sodoma e Gomorra, ele vai conversar com Abraão sobre o assunto, ok? Mas Abraão praticou a poligamia. E aí? Deus aceitou? Deus permitiu? E Davi? Deus trata Davi como o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o meu coração, disse Deus. Achei a Davi um homem segundo o meu coração. Mas Davi praticou a poligamia. E aí, o que Deus diz a respeito disso? Quanto a Salomão, Salomão era um homem amado por Deus. Deus apareceu para Salomão e deu sabedoria para Salomão governar. Entende? Foi nas mãos de Salomão que ficou a responsabilidade da construção do templo. Entendeu? Mas Salomão, esse foi o pior. Esse foi o pior. A Bíblia diz que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Veja aí o alto grau da poligamia na Bíblia Sagrada. É importante saber que a própria lei de Deus não permitia a poligamia. Em Deuteronômio capítulo 17 e também o versículo 17, diz assim: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Está falando acerca do rei, mas é uma lei. Não era permitido a poligamia, ou seja, na lei de Deus. Então, por que esses homens quebraram a lei de Deus? E parece que Deus aceitou, parece que Deus concordava com isso. Bom, há um texto na Bíblia Sagrada que parece que esse texto abre a possibilidade da poligamia, dá margem à possibilidade do casamento com mais de uma pessoa. É em Êxodo capítulo 21, versículo 10,
mas precisamos ler a partir do versículo 7 para que haja uma compreensão melhor. O versículo diz assim: e se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos de seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. Talvez o texto não fique tão compreendido na Bíblia corrigida, na Bíblia traduzida para o português, mas eu vou fazer uso da Bíblia judaica, o mesmo texto, Êxodo capítulo de número 21, e o versículo 7 ao 10, diz assim: se um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberada como os escravos. Se seu senhor se casar com ela, mas decidir posteriormente que ela não lhe agrada mais, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não lhe é permitido vendê-la a um povo estrangeiro, pois ele a tratou de modo injusto. Se ele a tiver dado em casamento ao filho, deverá tratá-la como filha. Mas se ele se casar com outra, olha, ele era casado com ela, mas se ele casar com outra mulher, isso está dando margem à poligamia, porque ele era casado com essa jovem. Porque no Antigo Testamento, por isso que Jesus trata do assunto do divórcio, né? Quando alguém pergunta, é lícito, né, da carta de desquite, aí Jesus responde: Moisés falou isso por causa da dureza do vosso coração. Então, qualquer coisa encontrada na mulher, se o cara não se agradasse mais da mulher, se a mulher fizesse alguma coisa que desagradasse a ele, ou pelo menos se ela não se limpasse direito, era motivo dele mandar ela embora. Nesse caso aqui, observe, ele estava casado com ela. Veja bem, se ele se casar com outra mulher, não deverá reduzir a quantidade de alimento dela, nem diminuir a quantidade de roupas ou a frequência aos direitos maritais. A frequência aos direitos conjugais. E aí? Esse texto dá margem à possibilidade da permissão da poligamia no Antigo Testamento. A nossa pergunta é: como Deus vê essa situação? Por que Deus permitiu no Antigo Testamento? Inegavelmente, todos esses homens que praticaram a poligamia no Antigo Testamento, eles desobedeceram a Deus e a sua lei. Por que Deus permitiu? Deus permitiu a poligamia, como ainda hoje Ele permite ou tolera outras práticas pecaminosas que lhes são abomináveis, sem contudo as aprovar. Permitir é uma coisa, aprovar é outra coisa. Afinal de contas, Deus respeita o livre-arbítrio. Então, a poligamia era uma prática que Deus nunca aprovou, apesar de ter esse texto aí, de Êxodo 21, do 7 ao 10, que parece dar margem à poligamia. Em nenhum texto das Escrituras, em nenhuma parte das Escrituras encontramos Deus aprovando ou ordenando o casamento polígamo. Então, Deus nunca aprovou, Deus nunca concordou, no entanto, permitiu. É por isso que Abraão, Davi, Salomão, Lameque e tantos outros homens do Antigo Testamento, Jacó e tantos outros, praticaram a poligamia. Ok, pessoal? Se você gostou deste vídeo e deste comentário, deixa aí o seu joinha, comenta também este assunto, qual a sua opinião, como Deus vê essa situação. No seu entendimento,
como Deus olha para a poligamia. Se você gostou desse vídeo, desse comentário, deixa já aí o seu joinha, porque isso nos ajuda muito, tá certo? Você que não é inscrito no canal Pantaleão, inscreva-se para ajudar o nosso projeto a ir mais além, ok? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau, pessoal!